Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine, nós estamos com o Kelvin. Nessa aula nós vamos falar sobre o sistema imunológico e também a produção de vacinas e soro. Então, quais são os nossos objetivos? Entender a interação e a especificidade antígeno-anticorpo, compreender alguns métodos de produção de vacinas, entender a produção de soros, diferenciar vacina e soro e também relacionar o sistema imunitário com a ação das vacinas e do soro. Uma curiosidade. Hoje em dia a gente tem se falado muito em vacina, né? Porque nós estamos no meio dessa pandemia e ficamos aguardando ansiosamente essa vacina do Covid. Mas vocês sabiam que a vacina foi descoberta, por acaso, na verdade, só em mais ou menos 14 de maio de 1976, existia um médico, o Dr. Edward Jenner, e ele realizou um experimento. Então, o que acontecia naquela época? Existia uma doença chamada varíola, e ela estava matando muitas pessoas. E existia a varíola que pegava em humanos e a varíola que pegava em bovinos. Ele percebeu que se a pessoa tinha contato com a varíola bovina, ela podia até desenvolver, ela tinha sintomas mais fracos. E aí ele começou a perceber que essas pessoas que tiveram a vacina, a varíola bovina, não ficavam doentes. E ele ficou lá pensando e ele teve uma ideia e resolveu testar uma vacina. Olha o que ele fez. Ele pegou o líquido da lesão lá que estava nos bois, então ele tinha um líquidozinho, ele retirou esse líquido e colocou essa varíola numa criança, né, no menino de 8 anos. Ele injetou aquele líquido da vacina bovina, da varíola bovina, na criança. E aí o que ele fez? Quando a criança teve contato com a varíola humana, ele até pegou a doença, mas foram sintomas bem leves. Foi aí então que ele teve essa ideia e foi a primeira história de vacina que a gente tem, a primeira história, né, desse médico Edward Jenner. Notícia: Butantan anuncia início de testes de soro anti-Covid em humanos. Olha, na primeira curiosidade eu falei sobre vacina. Agora, na notícia, estou falando sobre o soro. Nós vamos ver a diferença desses dois. Então, o que eles fizeram? Um novo medicamento desenvolvido pela Estatal Paulista pode ser a primeira forma de tratamento após o contágio pelo vírus, com chances reais e de eficácia cientificamente comprovada. Então, eles querem produzir um remédio a partir do soro desses anticorpos, né, em humanos. Então, nós vamos relembrar um pouquinho de imunologia. Existem no nosso corpo, nós temos a imunidade inata e a imunidade adaptativa. A imunidade inata é aquela que a gente já nasce com ela e que a gente vai ser defendido no nosso corpo em qualquer situação da nossa vida. Nós temos a primeira linha, que seriam a nossa pele e a mucosa da nossa boca, por exemplo. Então, por exemplo, em cima do meu braço tem bactérias e elas vivem ali normalmente, não conseguem entrar no meu corpo porque as células da pele são extremamente grudadinhas uma na outra. Agora, se tiver um corte, aí sim que elas vão conseguir entrar. Então, uma primeira barreira é na pele e também na mucosa, né? A criança, por exemplo, põe muita mão na boca. Então, com certeza tem bactérias, vírus, né? Agentes externos que podem causar danos para a criança. Então, na mucosa, ela também é uma primeira barreira para impedir que esses agentes entrem no corpo. Nós temos uma segunda barreira, que são algumas substâncias químicas no nosso corpo. Por exemplo, a gente engoliu essa bactéria, por exemplo. O nosso estômago, os ácidos do nosso estômago, muitas vezes são capazes de destruir essas bactérias. Então, seria uma segunda linha, né? Então, é a imunidade inata. Ela vai gerar uma resposta rápida, né, devido a um estímulo, e ela não precisa que você tenha contato nenhuma vez com ele. Simplesmente ele detectou que é um agente externo, ele vai lá e vai tentar combater, né? E também não vai se alterar depois do contato. Se você tiver contato novamente, ele nem vai saber se você já teve contato com aquele bactéria, vírus, né? Porque ele é inato. Agora, a resposta
imune adaptativa, né, o próprio nome diz, ele vai se adaptando conforme nós vamos crescendo, né, vamos vivendo o tempo da nossa vida, né. Então, o que acontece? Ele vai depender de células especializadas, principalmente as células chamadas de linfócitos. Então, o que acontece? Um micro-organismo, por exemplo, o causador da catapora, entrou no meu corpo. Eu peguei catapora quando era criança, né? A catapora, eu peguei o micro-organismo, ele fez as feridinhas e tal, e o meu corpo, ele produziu um anticorpo contra a catapora. Quando os meus filhos pegaram catapora, eu não peguei. Por quê? Porque o vírus não entrou no meu corpo? O micro-organismo não entrou no meu corpo? Não, porque simplesmente o meu corpo já tinha na célula de memória o anticorpo para atacar esse micro-organismo. Então, por isso que eu tive o contato, mas não manifestei, porque meu corpo já tinha na célula de memória, né? Então, são células especializadas, ela possui memória e resposta especializada. É tão rápido no momento que esse micro-organismo entrou no nosso corpo e a gente tem a célula de memória, imediatamente ele vai lá e elimina. Então, o nosso corpo nem gera uma resposta. Então, quando a gente entra em contato com um agente externo, a primeira vez a gente fica doente. Por que a gente não fica na segunda vez? Porque o nosso corpo já sabe como se defender, né? Então, ela vai necessitar dos anticorpos, vai produzir os anticorpos. Quem produz os anticorpos são os linfócitos B. O que são anticorpos? Eles é uma proteína que é produzida somente quando é exposto a determinado micro-organismo, né? Então, ele vai lá na resposta imune adaptativa. Nós temos 5 tipos de anticorpos, né? Que a gente também chama de imunoglobulina ou IG. Tem o IgG, o IgE, o IgD, o IgM e o IgA. Cada um deles vai agir em determinadas situações. E a ligação entre o antígeno e o anticorpo, ela é específica. Antígeno é algo externo que vai causar alguma doença. E o anticorpo vai eliminar aquele antígeno. Então, é uma ligação específica, como se fosse chave e fechadura, né? Ele se encaixa e ele destrói. Observem aqui nessa imagem, nós temos um anticorpo, em azulzinho nós temos o antígeno. O que acontece? Ocorre uma ligação, é específica, esse anticorpo é específico a esse azulzinho aqui. Se tivesse outras cores não ia acontecer nada, mas nesse azulzinho ele vai inativar e vai tentar eliminar. Por que a gente está falando sobre isso? Porque nós vamos falar, né, sobre o sistema imunológico e sobre a vacina e o soro. Então, o que é a vacina? A gente diz que a vacina é preventiva. A vacina não cura da doença. A vacina previne que você fique doente, né? Então, o que acontece? Ela consiste em injetar, né, geralmente através de uma injeção, né, você injeta esses agentes que causam uma doença. E aí, só que não causa a doença. A pessoa tomou a vacina do Covid. Pode até ter uma reação, uma febre, mas ela não fica com o Covid. Ela vai ter algumas reações, a gente vai ver por quê. Mas ela entrou em contato com esse vírus e o corpo vai produzir uma resposta, mas não vai ficar com a doença, tá? Então, o que é a vacina? Ele é também, a gente chama de imunização ativa. Por quê? Porque você injeta o micro-organismo dentro do seu corpo e o seu corpo vai reagir contra. Então, ele vai produzir, ele vai agir ativamente contra aquele micro-organismo. É por isso que a vacina é uma imunização ativa. O nosso próprio corpo vai tentar se defender, vai produzir essas respostas. Às vezes, a gente toma a primeira dose, segunda dose, né, que a gente viu aqui. Então, por quê? Porque é uma dose de reforço. A primeira dose, ela pode ter funcionado, mas para garantir, toma-se uma segunda dose, né? E para que seja reforço, para que o teu corpo tenha uma quantidade adequada desses anticorpos. Vamos para uma atividade. Essa é uma atividade do Enem, é uma atividade adaptada. Olha, a vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela ou outras doenças e querem evitar ou tratar problemas de saúde relacionados a essas ocorrências, devem seguir determinadas orientações. Quais devem ser as recomendações para essas pessoas? Olha, observem bem o que a pessoa quer.
As pessoas querem evitar os problemas de saúde relacionados a essas doenças. Se ela quer evitar, o que é recomendado para ela? Qual é a orientação que é dada a essas pessoas? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, pessoal, por que eles tiveram que ter essas recomendações, né? Por que eles deram essas recomendações para essa pessoa que queria viajar? Então, eles devem ser orientados a tomar a vacina contra a febre amarela, por exemplo. Essa medida é importante, pois a vacina é preventiva. Lembra que no enunciado estava perguntando que as pessoas queriam se prevenir de pegar a febre amarela? Então, deve-se tomar vacina, porque ela é preventiva. Evita que a pessoa seja acometida pela doença. Existem 3 principais tipos de vacina, né, que são produzidas. A utilização de um vírus ou de uma bactéria inteiros, só algumas estruturas, né, que ativam o sistema imunológico, ou então material genético, que fornece as instruções. Então, as vacinas mais antigas que começaram a ser produzidas são essa da utilização de vírus morto ou bactérias inteiras, né? São a primeira vez que eles produziram. Existe o segundo tipo de vacina que foi produzido quando só algumas estruturas que vão ativar esse sistema imunológico, e essa última geração das vacinas seria essa de material genético, que a gente vai ver a diferença delas. Então, olha, a vacina de vírus ela pode ser de 2 formas. Pode ser o vírus inativado ou enfraquecido. Não é só vírus, tá? É vírus e bactéria. Eu vou falar vírus porque até a gente tá nessa pandemia e é por um vírus, mas é vírus, pode ser vírus ou bactéria, né? A vacina não é só necessariamente vírus, tá? Então, o que acontece? A vacina de vírus, ela inativado, o que eles fazem? Eles vão colocar produtos químicos nesse vírus, vão fazer com que ele se reproduzam em grande quantidade, vão colocando produtos químicos e deixam ele inativo, tá? Ele vai, tipo, se for uma bactéria, morre ou fica inativo. Então, existe o vírus, ele é reconhecido, mas ele não vai conseguir fazer nada, ele é inativo, tá? Um exemplo as vacinas da gripe são produzidas dessa forma, e a vacina Coronavac contra a Covid é dessa forma. Então, eles pegam o vírus e inativam esse vírus. E aí, injetam no corpo. O corpo vai conseguir reconhecer ele como um agente estranho, vai produzir o anticorpo, mas como ele está inativo, ele não causa a doença. Agora, o vírus enfraquecido, o que acontece?
eles pegam o vírus e vão fazendo ele se replicando, e ele vai enfraquecendo. Ele ainda é o vírus, mas ele não consegue, ele está muito fraquinho para causar alguma doença. Então, quando eles injetam, por exemplo, para fazer a sarampo e rubéola, eles injetam esse vírus no nosso corpo, o nosso corpo reconhece, produz um anticorpo contra, mas por que não vai causar a doença? Porque ele está muito fraquinho para causar uma doença, mas ele ativa o nosso sistema imunológico. Então, essa é a primeira geração de vacinas que começaram a ser produzidas. A vacina do vetor viral, o que acontece? É usado um vírus seguro, né? E eu tenho um vírus, ele é um vírus seguro, ou seja, ele não vai causar doenças no micro-organismo, e eu pego partes específicas do organismo de interesse. Por exemplo, a AstraZeneca e a Janssen funcionam dessa forma, e contra a ebola também. Eu pego aquelas proteínas que acabam entrando na nossa célula, eu coloco num vírus que é um vírus seguro e eu injeto no corpo da pessoa. O nosso corpo vai reconhecer aquele agente, vai produzir um anticorpo específico contra aquele vírus, né? Mas não vai desencadear a doença. Então é do vetor viral. Tem a Janssen, né, que muitas pessoas tomaram, era dose única, e a AstraZeneca com dose de reforço. A vacina de ácido nucleico, ela é a mais moderna. Quem tem essa vacina é a Pfizer. O que acontece? Eles pegam um fragmento do material genético. O material genético é aquele material que vai dizer quem você é. Então, por exemplo, por que eu sou desse jeito? Porque no meu material genético está escrito todas as minhas informações. O vírus tem material genético. Então, ele pega um pedaço desse material genético que diz quem ele é, e eles vão injetar esse material genético dentro do corpo da pessoa. O que vai acontecer? O corpo vai reconhecer esse material genético, né, diferente, e vai produzir essas proteínas, né, e as instruções para produzir um anticorpo contra aquele agente que está entrando no teu corpo e que vai causar alguma doença, né? Então, a Pfizer é um exemplo dessa vacina bem moderna. E também existe a vacina que é feita de subunidades. Então, o que é essa de subunidades? Eles pegam partes específicas de um vírus ou de uma bactéria, e aí essa parte específica é aquela plaquinha que diz assim, olha, eu sou o vírus tal, ou eu sou bactéria tal. Então, eles pegam como se fosse essa plaquinha e eles injetam essa plaquinha, né? Essa unidade que o corpo precisa para reconhecer. Aí, o que vai acontecer? O nosso corpo vai produzir um anticorpo contra. Quais são essas vacinas? As vacinas do calendário infantil, né? Tétano, meningite, são produzidas dessa forma. Vamos para uma atividade. Sabemos que as vacinas são capazes de estimular a produção de anticorpos pelo corpo, protegendo, portanto, das doenças. Graças a essa capacidade, dizemos que as vacinas garantem-nos proteção. Como isso ocorre? Vou dar um tempinho para vocês pensarem.
E aí, pessoal, como que a vacina vai causar proteção? Como que ela vai garantir a proteção? Olha, a vacina ela tem o papel de antecipar uma possível invasão. Por quê? Na verdade, o teu corpo foi já invadido por um micro-organismo todo modelado, né? Mas se você entra em contato com esse organismo verdadeiro, com esse micro-organismo verdadeiro, o teu corpo já tem um anticorpo contra. Então, ele se antecipa a uma possível invasão. Ele induz o sistema imunológico a reconhecer o vírus, né? Ou a bactéria, apresentando de uma forma mais branda, que não vai causar doença, não vai fazer mal à saúde. É uma imunização de forma ativa. O nosso corpo ativamente produz os anticorpos. Agora, nós vamos falar sobre soro. Não sei se vocês já ouviram, por exemplo, uma pessoa é picada por cobra ou aranha marrom. O que ela tem que fazer? Ela vai tomar um remédio. Esse remédio, na verdade, é um soro. A gente chama de soro antiofídico, por exemplo. Então, o que é o soro? O soro, ele diferente da vacina que o teu corpo ativamente produz o anticorpo, no soro você já recebe o anticorpo pronto. Ou seja, alguém produziu esse anticorpo e você, quando você entra em contato, você toma esse soro, você está recebendo o anticorpo pronto. E aí ele vai lá e vai combater aquele micro-organismo, né? Então, como que acontece? Por exemplo, eles pegam veneno de cobra, né? Uma quantidade bem pequena, que não vai causar mal ao animal, e eles vão injetar num animal, geralmente um animal de grande porte. Na verdade, é um animal de grande porte, geralmente cavalo, mas pode ser feito em boi. Então, o que eles fazem? Eles pegam um pouquinho desse veneno, injetam no animal. O animal vai produzir o quê? Anticorpos. Ele vai produzir os anticorpos, então é ativo para ele. Então, ele produziu os anticorpos e tal, e aí depois de um tempo se retira um pouco desse sangue, né, desse animal, geralmente o cavalo, e eles vão centrifugar esse sangue, vão fazer a separação, e eles vão retirar somente os anticorpos contra aquele veneno específico. Então, aí eles vão colocar e armazená-la. Esse é o soro, né? Então, quando você vai tomar o soro, você está tomando exatamente o anticorpo contra aquele veneno. Olha só, caso de picada de animais peçonhentos, como cobra, aranha, algum ferimento suspeita de contaminação de tétano, né? Aquela que dá de você pegar um corte com uma lata, por exemplo, enferrujada, né? Então, ou pelo vírus da raiva. Então, o que acontece? Se você levou uma picada de cobra ou de aranha marrom, o que acontece? Tem que ser rapidamente tratado, senão pode levar à morte. E o que você vai tomar? Qual é o remédio? É o soro, que já contém os anticorpos prontos. A gente chama de imunização passiva, porque você recebe os anticorpos, o teu corpo não teve tempo de produzir, então você já recebe pronto o soro, né? Então, o que acontece? Quando você está com essa picada, eles vão colocar esse líquido obtido do sangue, né, com uma quantidade dos anticorpos, e aí imediatamente eles começam a neutralizar a ação desse veneno. É uma resposta rápida. No começo da notícia a gente viu que eles estavam usando os anticorpos de Covid. Então, pessoas que já têm o anticorpo pronto, você vai lá e recebe esse anticorpo. Então, você já tem o anticorpo pronto. E aí ele vai lá, rapidamente elimina a doença. Nessa aula, nós lembramos a relação antígeno-anticorpo, nós vimos sobre a diferença entre vacina e o soro, né? Também conhecemos alguns métodos de produção, tanto de vacina quanto método de produção de soro. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!